Opa, Boa tarde, França. Tudo bem? boa tarde, tudo bem, Eu sou o Weber, vou trabalhar contigo Weber? aqui hoje. Tá certo. Sou o Francio. É, vamos seguir as orientações lá do SEMEAD, né? Dos 8 minutos? 8 minutos, exatamente. Oito Tá minutos, na certo, verdade, então. 8 minutos do vídeo, né? E na sequência, a gente abre Tá, para um rápido debate. No final, a gente faz a conclusão. tá certo, então. Você é o moderador, né? Isso. Maravilha. Você é de onde, França? Bem, eu sou do Amazonas, do interior do Amazonas, São Paulo de Olivença. Legal. Ah, boa Oi, tarde, boa tarde. Angélica. Tudo bem, professor? Oi, Vocês me Angélica, tudo escutam? bem? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, te escuto alto e claro. Ah, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Professor França, você vai querer que eu suba os vídeos do YouTube? Eu já deixei mais ou menos preparado aqui. Pode sim, por favor, porque eu tô tendo problema com a internet aqui, que acabou de chover e teve apagão, e aí daí, se você puder fazer, conseguir, eu agradeço muito. Tá, ok. Angélica, você se incomoda a gente fazer um teste com a sua apresentação? Não, não me incomodo, não. Só para fazer um teste aqui, ver se você escuta bem a sua apresentação, ver se dá tudo certo, tá? Ah, ok. Vamos lá. Share. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa Sim. tarde. Tá na sua tela, né? A apresentação da Angélica, não é isso? Tá Isso. na tela. Vou soltar Uhum. aqui e ver se vocês recebem o áudio com clareza. Um minuto. Ação contábil e sua relevância para a transparência das contas Sim. públicas. Este é um Sim. artigo de revisão sistêmica. Maravilha. Então, está tudo funcionando. Eu já encaminhei lá no chat o link para avaliação, tá? Para no final daqui do encontro fazer a avaliação. E aí eu vou fazer também a moderação da frequência, né? Para ver a presença aqui. Tem só a Luísa, Angélica. Sim. Falta a Rebeca, o Francisco, não sei qual dos dois vão apresentar, e Nina, Rogério e Larissa. Um dos três vão. Deixa eu aguardar. A Luísa é autora de Fatores Políticos e Nível de Transparência, né, Luísa? A Isso Angélica, mesmo, isso mesmo. perfeito. A Angélica, junto com a Giovanna e com a Fernanda, de Informação Contábil e sua Contábil e relevância sua para relevância. é isso? Isso. E a Janaína é autora de Comportamento Eleitoral Brasileiro? Não, eu só estou Não, participando mesmo. Ah, seja bem-vinda, Janaína. Então, na verdade, a gente só tem autores de é, dois dos quatro dois trabalhos, né? trabalhos. Falta a Rebeca e Francisco, que é do 450, que é Auditoria Operacional dos Sistemas Previdenciários, e Nina Braga, Rogério da Silva e Larissa Costa, que é sobre comportamento eleitoral brasileiro. Eu não Guardar. tinha aqui o nome dos autores do 1275. Você pode repetir, por favor, França? Nina Braga Cavalcante, Rogério da Silva Rocha e Larissa Costa Murad. Nina Braga, Rogério da Silva e Larissa Costa. Maravilha. Eu acho que a gente espera mais um pouquinho, professor. Olha, são cinco, tem 2 minutinhos já, né? Acho que a gente pode dar uma tolerância até 12, até 17h35, ou começamos com quem já está e depois. Vocês veem problema em esperar mais 3 minutinhos para começar às 17h35? A gente começa às 17h35.
como ah, eu ia sugerir seguir a ordem dos vídeos ali, mas a Rebeca não está, nem a Rebeca Vasconcelos, nem a Nina Cavalcante. Então a gente começa com a Nina Luísa, pode ser, Luísa? Pode sim, pode sim. Ok. Então, Aí a gente começa subindo o vídeo, aí tem a apresentação de vocês que já está no vídeo. Concluída a Uhum. apresentação de vocês, a gente abre para que vocês possam fazer uma outra consideração, se julgar pertinente, alguma coisa que não coube no vídeo. Sim. E depois a gente passa para ter mais apresentações. Professor França, o senhor prefere fazer um debate rápido ali no fim de cada apresentação ou deixa o debate todo para o final? olha, eu acho que aí, assim, para mim pode seguir a apresentação, os 8 minutos, e aí a gente faz um debate de 8, né, com todo mundo, se alguém tiver alguma Perfeito. dúvida, e aí no final abre para geral, para questões assim, ou dúvidas Maravilha. gerais. Aproveita os 22 minutos. Maravilha. Professor, são 17h35, já vou deixar o vídeo da Luísa aqui, da forma de a gente já começar, e ficamos aguardando o comando do senhor aí. Tá ok. Por mim, pode começar. Pode Então, vamos começar. lá. E aí daí vamos recebendo os demais conforme o andamento. Vou só dar o início. Está na tela de vocês a apresentação? Vou apertar o play, então. Sim, sim. Gente, parabéns pelo aceite aqui no CMA de uma boa apresentação a todo mundo. Obrigada. Estranho me ver apresentando de novo, Amai. Olá, meu nome é Luísa e vou apresentar para vocês hoje meu trabalho intitulado Fatores Políticos e Nível de Transparência Governamental no Municípios Tocantinenses. Eu sou doutoranda atualmente em Administração com Administração Pública na Universidade Federal de Viçosa. Primeiramente, meu agradecimento à CAPES pela bolsa atual agora do doutorado e pela FAPEMIG. Esse trabalho foi desenvolvido na época do mestrado, que eu era bolsista da FAPEMIG na época, então eu deixo aqui meu agradecimento. E minha motivação, eu sou tocantinense, sou de Miracema, do Tocantins, e nessa caminhada na administração pública, eu não leio muitos trabalhos sobre esses municípios, sobre esse estado, principalmente nesse tema, e então eu achei interessante pesquisar mais sobre isso, ter uma motivação pessoal para poder contribuir com o campo, para a região norte e tudo mais. Então, a contextualização, em termos práticos, a transparência se dá hoje pela divulgação de informações públicas em meios eletrônicos oficiais, seguindo as recomendações legais estabelecidas. Contudo, não são apenas aparatos legais que garantem a transparência. Uma efetiva operacionalização dos mecanismos de gestão pública é necessária, tais como manuais que orientem os servidores a operacionalizar as normas e portais eletrônicos destinados à publicização de informações. Essa operação, por sua vez, é influenciada por questões políticas, culturais, morais e ideológicas. Então, a partir disso, a gente tem a questão de pesquisa de que, para tentar entender se há relação entre fatores políticos e o grau de transparência dos municípios tocantinenses, né? Então, verificar essa relação foi o objetivo geral dessa pesquisa. Então, como fundamentação teórica, eu peguei a agenda do nível de transparência de gestão municipal
O primeiro, Cruz, Ferreira, Silva e Macedo analisaram o nível de transparência de 96 dos 100 municípios mais populosos do Brasil. Nunes, 2013, teve foco nos municípios com mais de 50 mil habitantes, na região sul, e o mesmo recorte populacional foi escolhido por Souza e colaboradores para investigar as prefeituras do Rio Grande do Norte. Então, a gente vê que essas pesquisas são voltadas para prefeituras de municípios de grande porte, deixando de observar as de pequeno porte. Então, a metodologia, foram feitos testes de associação para verificar a relação do nível de transparência com construtos relacionados ao município e ao prefeito. A população delimitada foi composta pelos 139 municípios do estado do Tocantins, por este ser composto majoritariamente por cidades pequenas, o que faz com que suas cidades nunca tenham sido alvo de pesquisas desse assunto. Então, à época, a capital, Palmas, tinha menos de 270 mil habitantes, então ela não aparece em nenhuma dessas pesquisas, quem dirá os outros municípios. O foco foi o Poder Executivo Municipal, pois é a esfera captada pela variável de estudo. Então, as variáveis utilizadas foram o ranking nacional de transparência, feito pelo Ministério Público Federal, então a nota de 2015. Aí a gente teve população, percentual de eleitores, idade do prefeito, sexo do prefeito reeleito, nível de escolaridade do prefeito e partido do prefeito. Como hipóteses, a gente tinha que, tirando população, tirando o sexo do prefeito e tirando o partido do prefeito, todas as outras características tinham uma relação, poderiam ser associadas ao nível de transparência. Essas três não seriam. E dando destaque para a população, na literatura, existe a diferença entre tamanho e o nível de transparência. Mas como sempre são analisados os municípios maiores, eu parto aí que tenha um certo viés, né? Então, dentro da minha perspectiva no desenvolvimento do trabalho, eu coloquei como hipótese que não há relação entre o tamanho do município e nível de transparência. Então, o método usado foram feitos vários testes de normalidade para os diferentes tipos de variáveis, né, para testar a distribuição delas. E aí, a partir desse resultado de normalidade, eu fiz os outros testes. Então, teste não paramétrico de coeficiente de correlação Rhodes-Spearman para testar as hipóteses das variáveis quantitativas, população, percentual de eleitores e idade. 2 testes T para amostras independentes, para testar sexo do prefeito e se o prefeito for reeleito, né, se isso varia. E testes não paramétricos de amostras independentes para os call-olhos para testar hipóteses relacionadas ao grau de instrução e ao partido político do prefeito. E aí, dentro dos resultados, a gente teve, de forma geral, nenhum desses quesitos pode ser associado com o nível de transparência. Nenhum deles. Então, a gente teve população, sexo do prefeito e partido do prefeito como que realmente não existe, não há diferença, né? E as hipóteses foram rejeitadas. Então, ao verificar os resultados das características relacionadas do prefeito, inferiu-se que as peculiaridades de cada gestor não são relevantes, o que pode ser explicado pela cultura política conservadora do Estado, que se observa na idade avançada dos gestores e no quantitativo de prefeitos ser 6 vezes maior do que o de prefeitas, e pela prática que interesses e valores individuais movem os gestores. E aí, na conclusão, a gente tem que o grau de transparência das cidades tocantinenses foi inferior à média nacional, confirmando a tendência geral de que municípios pequenos possuem gestões pouco transparentes. Então, de forma geral, a gente confirma essa hipótese da literatura. Por outro lado, ao se verificar esse quesito dentro do estado, entre os 139 municípios, observou-se que o tamanho do município não possui relação com a nota de avaliação. Não só isso, mas que as cidades com maiores índices de transparência eram pequenas, o que contraria a literatura. Então, a necessidade de se investigar a realidade dos municípios pequenos é confirmada quando somente 2 das 7 hipóteses analisadas foram ao encontro das expectativas teóricas. Então, realmente, nós precisamos dedicar tempo, olhar mais para os municípios pequenos para entender as dinâmicas desses municípios. Então, como contribuição ao impacto, essa pesquisa foi relevante por ter tido como unidade de análise um estado que nunca antes foi estudado com relação a esse tema, nunca antes até o período de realização dessa pesquisa. Então, o estado composto por municípios de tamanho distintos dos já investigados e por ter focado em variáveis políticas, que são mais estudadas no campo de ciência política do que na administração pública, principalmente a questão das características sobre os prefeitos, né? Buscou-se com isso trazer informações relevantes que possam auxiliar na tomada de decisão dos agentes políticos e burocratas, que são responsáveis por discutir, elaborar e implementar programas de transparência.
Autocrítica. Eu mandei esse trabalho, eu resgatei esse trabalho para conseguir contribuições e melhorá-lo para publicação, e eu tenho plena consciência de que esse estudo precisa de uma fundamentação teórica mais atualizada, eu preciso atualizar esse referencial. Para a revista uma análise comparativa com o CISA 2016 se faz necessário, então esse ranking do Ministério Público ele foi feito em 2015 e 2016 apenas, ele foi interrompido. Então, acredito que realizar esses testes para 2016 e fazer um comparativo seria interessante. E uma revisão ortográfica também precisa ser realizada, uma análise da BNT, principalmente agora que mudou, eu entendo. Essas foram as referências observadas aqui, inseridas aqui. Obrigada. Opa. Então, Luísa. Opa, Luísa, tem que ligar o áudio, seu áudio. Perdão. Uhum. Então, bem, Luísa, você agora tem, você, juntamente com todos os colegas, 8 minutos para que nós possamos discutir um pouco sobre algumas ideias ou questões que ficam ainda, não ficaram tão claras assim, ou até mesmo curiosidade dos demais colegas, tá? Só queria informar que o Francisco já está, né? Francisco Wilson já está presente, E, tá bom? professor, toda vida que você vai começar a reunião tem sempre um problema. Dessa vez ele pediu um update e demorou o Zoom, né? Que eu não gosto muito de usar o Zoom Tá porque tem certo. muitos artifícios. Vamos lá. Tá certo. Então, nesse momento, Luiz, você tem esses 8 minutos aí para quiser também apresentar, acrescentar outras discussões, tá? Fica à vontade. Não, é só realmente voltar na autocrítica. Esse trabalho realmente preciso atualizá-lo, preciso comparar com o ano de 2016. Eu realmente trouxe esse artigo de uma disciplina para a gente prever realmente outras ideias que vocês tenham e retomá-lo agora, que já passou um certo tempo que eu fiz. Então, vendo assim o vídeo, vendo a apresentação, eu acho que da minha parte seria isso mesmo. Luísa, Uhum. eu compartilho com você de alguns dessas questões, que eu também sou daqui do Norte, tive a oportunidade de. Ainda não conheço Tocantins, mas tive a oportunidade de também trabalhar aqui no Amazonas, conhecer um pouco de Rondônia e Roraima, e entender essa urgência de ter pesquisas junto às prefeituras dos interiores. São instituições que estão, além de isoladas, com uma carência de pesquisa, com sistemas de informação desatualizados. E, além disso, não se tem uma infraestrutura técnica, assim como se tem uma ausência de profissionais para atuar nisso. E tudo isso, todas as questões institucionais vão estar ligadas a esses fatores, vão estar ligados a esses fatores políticos, porque se concentra uma decisão, né, em uma prefeitura, né? Em uma prefeitura, na figura de um prefeito. E eu acho bem interessante quando você traz isso, porque traz uma discussão sobre governança, sobre como esse papel de governança que esse prefeito, que essa prefeitura tem numa cidade. Então, como que apesar da ausência da instituição, a ausência de sistemas informatizados, a ausência de outras instituições jurídicas, como é que se governa esses municípios, né? Então, é bem interessante essa tua pesquisa, e assim como tem outros trabalhos que vão discutir questões sobre, fizeram revisões bibliométricas, eu acho que fazer uma revisão bibliométrica também pode enobrecer ainda mais e enriquecer seu trabalho, né? Quando você fala na questão sobre novas literaturas, né? A literatura mais atualizadas. Não, 2016 ainda são literaturas ainda. Mas, assim, nesse sentido que você pode aprofundar, né? E até mesmo especificar, trazer questões mais específicas dessa governança, dessa transparência através de um estudo de caso, né? De um aglomerado de municípios, né? Sim, com certeza. Eu estou anotando aqui, você não repara, não. Eu estou anotando aqui o seu comentário. Não, muito obrigada. E realmente eu preciso, inclusive, ver se de fato ainda continua essa carência tão grande, principalmente pelo tamanho dos nossos municípios e por serem estados
com um número pequeno de municípios, para a gente fazer pesquisas quantitativas é complicado por conta dos testes estatísticos, então realmente a gente tem que unir forças mesmo para estudar Professor, mais a pode nossa falar, região. professor? Pode falar? sim, Eu levanto. Francisco. Ah, oi? É só Ah, porque mas eu posso Weber já aguardar, está. Francisco. Não, não, pô. Eu esqueci de levantar a mão. Pode ir, Tá. pode Primeiro, o professor Weber vai. falar, velho. Ok, Luísa, bem objetivamente, meus parabéns, antes de mais nada. Eu acho, inclusive, que essa sessão está muito bem articulada. Eu ia até fazer referência ao trabalho do Francisco, no momento em que ele deixa claro para a gente que determinar a importância dos tribunais de contas, né, e o quanto que isso Ele bem gera fala. informação para as pessoas. Veja bem, onde eu quero chegar especificamente no seu trabalho, para além do elogio de fazer esse trabalho observando esse tema, em especial olhando para municípios, acho que o trabalho lá da Nina, quando ela fala sobre o comportamento eleitoral brasileiro, ela também toca nesse ponto que a gente olha muito para a União, a gente olha pouco para os entes subnacionais, então quando eu vejo um trabalho que tem foco no município, eu acho que é um acerto de princípio, porque afinal de contas tem pouca gente fazendo esse debate. Agora, lendo, de novo, mais uma vez relacionando, lendo o trabalho da Angélica, e você teve essa oportunidade, ela faz uma busca sobre o conceito de transparência. E olha que interessante. Um dos conceitos de transparência que ela resgata, que é o do Santos, ele fala assim: para além da divulgação, é permitir que os agentes externos monitorem. Então, eu penso, não necessariamente a simples divulgação é suficiente para garantir a transparência. E quando você utiliza sua variável de resultado no portal da transparência, sem fazer esse debate, eu acho que, em alguma medida, você enfraquece. Porque é claro que olhar o portal da transparência é relevante, ele tem um conjunto de informações muito interessante. O que eu penso é que trazer esse debate de o que é transparência é fundamental para um trabalho que pretende atingir os objetivos que você propôs, entende? Eu fico pensando aqui, eu particularmente estudo o financiamento da educação pública, e os dados sobre financiamento estão disponíveis no CIOP. Agora, para você entender o CIOP, é que são elas. Então, a gente está, inclusive, na segunda-feira, eu trabalho com a turma da Unifesp, a gente está lançando um painel que traduz o CIOP. Aí você pensa assim, poxa, mas o CIOP existe. Mas as pessoas não entendem. Você sabe o que é uma ação orçamentária? Sabe ler uma REL? Então, a gente foi lá dentro do CIOP, trouxe a base do CIOP, traduziu a base do CIOP para que o usuário pudesse clicar e entender a quantidade de dinheiro que foi, se aumentou, se diminuiu, etc. Então, assim, para concluir, eu acho que o seu trabalho é muito rico, tem pontos muito relevantes, mas tem um debate prévio que é o que é transparência que não pode faltar, em minha opinião. Mas meus parabéns. Francisco Wilson. Eu só complementando o que o professor Weber falou, que há normativos que determinam a publicidade, tanto na lei de responsabilidade fiscal como no dispositivo constitucional, né, o artigo 37 e tal. Aí ela traz a questão aí das variáveis dela, ficaram meio embaçada. Chama aqui embaçada no Ceará, né? Porque acho que das seis, três não responderam ao questionamento. Mas a questão não é essa, não. A questão é a seguinte: como o professor falou, realmente existem publicações na internet, mesmo nos municípios pequenos, que ela poderia ter tipo assim, verificado dentro de uma massa, dentro de uma população, ou uma amostra, de averiguar melhor a questão da transparência. Aí sim, ela poderia, com base nos dados secundários que ela poderia encontrar, ela poderia, tipo, alocar algumas variáveis ali que pudessem responder a isso. Por exemplo, eu não acho que a questão do sexo responde, porque há um normativo obrigatório para homem e para mulher, a publicação. Eu não acho que o grau de instrução também não seja uma variável muito significante, porque, como há os normativos, os tribunais determinam e avaliam e verificam e fiscalizam, inclusive a questão da publicidade, não acho que não seria conveniente, seria uma variável, viu, Luísa? Eu acho que não seria uma variável assim, você tem que procurar melhores variáveis para colocar dentro do teu estudo, né? Não sei quais ainda, eu também tenho um processo aqui de que eu estou fazendo, que o professor já falou, meu orientador, cara, não vai dar certo essas variáveis aí. Elas vão ficar meio conflitantes, tal, né? Que chama heteronômanas. Aí eu falei, agora eu vou ter que arranjar um teste para as variáveis primeiro, né?
Então, assim, mas parabéns pelo trabalho. É sempre bom, como o professor Weber falou, ver que a gente está trabalhando, o controle social também está funcionando, inclusive, por meio da pesquisa, né, professor Weber? Controle social é isso, é pesquisador procurando averiguar também, juntamente com os órgãos de controle externo, a questão enfim, orçamento, publicidade, principalmente. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Luísa, tem algumas, quer fazer algumas considerações agora ou quer deixar para o momento no debate final? Não, só agradecer mesmo. Tô anotando, só agradecer. Muito obrigada. Tudo certo. Os dois. Uhum. Então, muito obrigado, Luísa. Professor Weber, como que a gente agora segue a sequência da auditoria operacional ou Como o vamos... Francisco chegou, vamos subir o Francisco, né? Seguir a ordem que está aqui para a gente. Pode ser, Tá, ok, Francisco? então. Tá, Francisco, tudo obrigado. bem? Tudo bem. Tudo certo. São 8 minutos da apresentação e depois mais 8 minutos para um Mas breve você debate. vai colocar o vídeo, né? Isso, o Exato. professor Weber vai... Show, show. Vamos lá. Tá bom. O vídeo está na tela? Sim, está. Tá Então, sim, vou apertar, está sim. Olha lá. vou apertar o play aqui. Trabalho intitulado Auditoria Operacional dos Sistemas Previdenciários. Os achados do Tribunal de Contas do Estado do Ceará por Rebeca Avelino de Vasconcelos e Francisco Wilson Ferreira da Silva. O áudio está chegando bem aí? Tá sim, senhor. Ótimo. Nosso contexto é a existência de 33 tribunais de contas fazendo a fiscalização dos governos estaduais, federal, distrital e municipais, principalmente quanto à questão contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial da administração pública, estabelecendo normas e procedimentos para as prestações de contas, né? Além de fiscalização da gestão dos recursos quanto à questão de políticas públicas, como educação, saúde e segurança. Quanto aos regimes próprios, os tribunais de contas vinham realizando auditorias de conformidade, certificando a regularidade da gestão, verificando principalmente o ingresso das receitas e como foi feito os dispêndios, né? Mas a partir de 2016, o Tribunal de Contas da União adotou estratégias verificando, fiscalizando a questão da sustentabilidade dos regimes próprios de previdência, que são aqueles instituídos, né, no Estado, na União, Estado e município, né? Principalmente quanto à questão da sustentabilidade, que tem baixa confiabilidade nas bases de dados. A nossa questão de pesquisa iniciou-se por uma palestra no Ministério Público, onde o Tribunal de Contas disse e discutiu a sustentabilidade da Previdência nos municípios do Estado do Ceará, que são 64. E nós perguntamos, o que tem apontado o TCE em suas auditorias operacionais relacionadas aos RPPS municipais? O nosso objetivo, então, era identificar os achados da auditoria operacional realizada nos RPPS municipais no Estado e discorrer sobre as conceituações e acepções da administração pública, discutir as competências do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, e conceituar e definir inspeção e auditoria, essa última como espécie do processo de fiscalização, né? Trata-se do tema da oposição entre conformidade e desempenho, da avaliação de resultados para o cidadão, das relações entre as organizações e da dependência entre os controles externo e interno. Controle externo realizado pelos tribunais de contas e controle interno pela própria instituição. O desenvolvimento de auditoria operacional se enquadra em um novo contexto de demandas sociais, das quais as mudanças requerem destaques na gestão, né, nas organizações privadas ou públicas, né, principalmente quanto à questão de estratégias, gerências médias, serviços de suporte, logística e também de controle. Também a avaliação do desempenho de programas, atividades ou órgãos públicos no emprego de técnicas criteriosas de coleta e de análise de dados, o que leva à questão da economicidade, da eficiência, da eficácia, e no caso do RPPS, principalmente da questão da sustentabilidade, como a gente comentou. O que é que os tribunais têm feito com relação à auditoria operacional? Ele tem feito auditoria nos programas de educação, principalmente meio ambiente, saneamento, saúde e segurança. É o caso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é o caso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que inclui inclusive a questão de justiça e segurança pública,
E é o caso do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que realizou auditorias operacionais nas funções educação, saúde, saneamento, meio ambiente, segurança, planejamento e agora, a partir de 2021, fiscalização da questão da Previdência, né? Os tribunais de contas já realizam auditorias operacionais nos regimes previdenciários, na busca de uma fiscalização efetiva, com base em questão de materialidade, relevância e questão de risco, né? Verificando como se dão os processos de amortização, os aportes necessários ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência, principalmente. Qual foi a nossa metodologia? A nossa metodologia foi estudo de caso, eminentemente qualitativa, tentando compreender a totalidade do fenômeno de auditoria previdenciária, contábil e atuarial realizada pelo TCE, com poucas ideias preconcebidas, com foco nas interpretações do que foi feito pelos auditores de controle externo. Os dados primários foram coletados no portal do TCE, eminentemente também 6 processos de auditoria realizados, mas nós escolhemos os 2 primeiros, por entender que neles estão a substância, né? Neles é que, como foi o início, os auditores se debruçaram com mais eficácia com relação aos achados, foram os municípios de Aiuaba e o município de Morada Nova. Quais são os resultados que nós encontramos? No geral, em todos os 6, mas principalmente nos 2 primeiros, a gente encontrou, primeiro, um achado relacionado à ausência de controle interno, que é um instrumento necessário, né, para eficácia da verificação da eficácia e eficiência dos programas de postos pela administração à sociedade, principalmente no caso da RPPS, né, ou a inclusão desse sistema no sistema da prefeitura. Praticamente não existe controle interno nos regimes previdenciários que nós verificamos aí por meio dos auditores do Tribunal de Contas. Depois, principalmente, a questão da avaliação atuarial. No caso de Aiuaba, foi feita a avaliação atuarial depois da implantação do Instituto, quando a regra é fazer uma avaliação primeiro para saber se há conveniência ou não de instituição de um regime previdenciário. Depois, a massa laboral, o quantitativo de servidores encontrados pelos técnicos, é diferente do que está lá na base de dados do Sistema de Informações Municipais, que é o SIM. Então, a massa que foi base para o cálculo atuarial não é a massa efetiva. E somente também, dentro do achado 2, a questão do fluxo atuarial, que é incompatível com a execução da projeção futura do cálculo atuarial, além dos planos de amortização previstos nos cálculos serem incompatíveis, principalmente com a questão o que se coloca lá, é que a amortização do déficit atuarial seria feito por conta de aumento de alíquotas suplementares, o que é um absurdo, porque impacta a lei de responsabilidade fiscal. E, por último, o achado foi a ausência de reconhecimento passivo atuarial nos balanços, nos demonstrativos contábeis, somente no balanço patrimonial. A nossa conclusão é que há uma indisposição da administração pública em seguir as regras estabelecidas para o gerenciamento da gestão previdenciária, que poderia ser feito, inclusive, com a instituição de controle interno, avaliação dos atos e fatos, né, demonstração do resultado atuarial nos demonstrativos contábeis e outros, né? Não se havia dado conta no ambiente acadêmico ou mesmo entre os contabilistas, né, que se estaria realizando auditoria de natureza operacional nos órgãos de previdência, pelo Tribunal de Contas. E os achados aqui foram estudados indicam a impossibilidade, né, a insustentabilidade dos regimes de previdência municipais no estado do Ceará. As auditorias de natureza operacional estudadas apontaram recorrentes determinações aos gestores, principalmente quanto às suas ações, que deverão ser monitoradas, né, pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e com a possibilidade de sanções e devolução de recursos aos cofres públicos. Essa é são as nossas referências, principalmente as referências iniciais, que tratam principalmente da questão de auditoria operacional e questões contábeis e questões dos gastos públicos na administração pública. Muito obrigado. Opa, bem, agora, Francisco, você tem 8 minutos para discutir
apresentar outras questões também, que assim lhe desejar, e também ficar aberto aos colegas, ao professor Weber também, caso queira fazer alguma pergunta ou outro questionamento. Cara, eu gostei muito da minha apresentação, particularmente, porque o tempo é curto e os colegas sabem disso, para a gente mostrar para vocês, para todos, né? Um tempo muito curto, para mostrar para você um trabalho. 8 minutos, falei, meu Deus, é por isso que eu fico nessa corrida. Mas é o seguinte, os regimes de previdência, principalmente os regimes de previdência própria, que tem a previdência complementar, tem a previdência geral, mas os regimes de previdência própria, os institutos de previdência, eles precisam ser monitorados. Por quê? Porque há uma indisposição desses gestores, há uma ignorância, inclusive, dos contabilistas em contabilizar as provisões atuariais, que eu vou já dizer o que é, deixando bem claro o que é. Há uma disposição em não mostrar esses dados. O professor José Geraldo, lá na CPI, que é o professor lá emérito da Universidade de Brasília, ele diz: a gente tem que olhar, não é o que está escrito, não é o que está posto nas demonstrações contábeis, mas é porque o que está escondido das demonstrações contábeis, não é isso? Por isso que agora, recentemente, a Americanas faliu. O mundo contábil sabia que ia, quer dizer, faliu não, né? Quebrou, mas todo mundo sabia que ia quebrar, mas não estava lá nos demonstrativos, e a medida dos regimes, da contabilidade dizia que estava tudo ok, mas os regimes de previdência precisam ser monitorados constantemente. Por quê? Porque é dele que vai vir a minha, a sua, pelo menos os servidores públicos, a sua aposentadoria ou a pensão para os seus dependentes que vão ficar depois que você partir. Então, é necessário fazer essa fiscalização mesmo efetiva. E o que se vê aí, como a gente apontou, questão da provisão matemática. A provisão matemática do atuarial quer dizer a receita menos a despesa, resta um déficit. E esse déficit tem que ser amortizado. A proposição de amortização de déficit por aumento de alíquota patronal, por exemplo, é absurda porque ela compromete a despesa com o pessoal da administração pública. Também outros meios que se utilizam para a amortização do déficit, a amortização é a cobertura do déficit, vender, a prefeitura vende escola para o regime de previdência, vende não, doa, né? Doa a escola para a Previdência e aluga a escola da Previdência como instrumento de cobertura do déficit atuarial, que também é um absurdo, que de qualquer maneira, depois ele aluga, ele não paga, o aluguel não vai pagar nunca. Outra coisa é pegar emprestado o dinheiro dos regimes superavitários, né? Fortaleza, o Ceará agora, o governo do Estado pegou a receita que era do regime próprio do Estado e trouxe para si, que é o imposto de renda, também é outro absurdo, ele diz que vai pagar daqui a 30 anos. Então, esse monitoramento ele é imprescindível, e os tribunais de contas, a partir do Tribunal de Contas da União, em 2016, passaram a fazer esse trabalho efetivo, que é muito bom. E o controle social, como a gente apontou, o Ministério Público fez uma discussão e levou o Tribunal de Contas para discutir juntamente com ele. Então, o Ministério Público, como órgão de controle social, a sociedade como órgão de controle social e as demais entidades, sindicatos principalmente, sindicatos de servidores públicos dos municípios do Estado, estão atentos a essas questões, né? As questões da sustentabilidade dos regimes próprios de previdência, que são os institutos dos servidores públicos estaduais, federais, municipais e do DF. É isso. Não estou te ouvindo. Obrigado, Francisco. Professor Weber levantou a mão, tá bom? Fica à Tá vontade. bom, fica à vontade. Francisco, eu quero mais uma vez te cumprimentar pelo trabalho, realmente é um trabalho muito fluido e trata de uma questão que me parece das mais importantes para esse país, que é sobre o fiscalizador não ser fiscalizado ou a ação de fiscalização não ter impacto concreto. Isso. Como eu já disse, né, eu estudo financiamento da educação pública e o Nicholas Davis é um autor muito dedicado, não sei se você o conhece, para discutir exatamente o Tribunal de Contas e a educação. Porque todos nós sabemos que o Brasil tem bastante regulamentação sobre financiamento educacional, né? Existe recurso constitucional estabelecido lá, a reserva de recursos. Entretanto, a gente percebe, ao analisar as REL, que nem todos os municípios cumprem aquilo que está estabelecido na Constituição, cabendo ao Tribunal de Contas aferir o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Então, toda vez que eu vejo um trabalho que se dedica a jogar luz nesse assunto,
E no seu trabalho você faz isso com muita intensidade, eu diria, quando você fala que tem demonstrativos fiscais publicados pelo ente sem o preenchimento da projeção de resultado atuarial para os próximos 35 anos, o que é exigido pela LRF. E a Isso. coisa simplesmente não acontece. Então, assim, eu não sei se... Eu fiquei com essa angústia quando li esse trabalho, em mais uma vez me deparar com um país que legisla, eu não posso dizer que não legisla, mas que não cumpre aquilo que ele mesmo legisla, e que o Tribunal de Contas acaba não encontrando força suficiente para fazer com que isso aconteça. Eu faço uma conexão com o trabalho da Luísa, quando ela fala que lá na transparência, a variável resultado do portal, você tem uma nota média de 3,92 que varia de 0 a 10. Tem 3.000 indicações de ajuste e assim, a gente não consegue enxergar como que isso impacta efetivamente a mudança que o país mereceria a partir desse olhar do Tribunal de Contas. Então, a minha colocação para você o próximo passo seria o que fazer diante desse tipo de achado em que simplesmente o Tribunal de Contas mostra que a lei não está sendo cumprida. Professor, vou acrescentar, não vou subtrair nada do senhor. O Tribunal de Contas, eu trabalho no Tribunal de Contas e a gente tem lá um processo de auditoria, processo de inspeção e a gente agora tem um processo de monitoramento, que a gente vai abrir com base nessas inspeções, monitoramento para, tipo, daqui a 60 dias, verificar se houve a implementação do que foi recomendado, se houve a questão de processos administrativos e judiciais para recuperação de valores não repassados, tanto patronal como dos servidores, parcelamentos que, inclusive, tivemos a reunião com o Ministério da Previdência, uma equipe do Ministério da Previdência, mês passado, em que eles pediram ajuda, pedindo ajuda ao tribunal para, juntos, controlarem essa questão. Uma questão que o senhor levantou aí, que não faz parte do nosso trabalho, mas tudo é um contexto, aqui está se fazendo agora o processo de inspeção e auditoria da educação, como é que chama, Deus? Da eficácia da educação, educação do ensino médio. O Ceará, por exemplo, tem aqui um município chamado Sobral, que é referência para o Brasil em qualidade de educação, educação de qualidade, né? Tem um grupo de escolas que são monitoradas pela administração pública e, ao que parece, ganharam prêmios. Aqui nós ganhamos um prêmio, eu digo ganhamos que faz parte da sociedade cearense. Ganhamos um prêmio agora internacional de uma escola que propôs atendimento psicológico. Não sei se os senhores viram. Então, assim, mas o tribunal vai verificar também essa questão desses programas que são implantados e são exitosos, na tentativa de fazer com que esses programas exitosos, como esse programa do atendimento psicológico aos alunos, etc., etc., não lembro qual foi a cidade agora, eles possam ser postos em todas as escolas do Estado. Particularmente, agora também, o Tribunal de Contas tem uma disciplina, eu chamo optativa, né? Que é a disciplina de controle social nas escolas públicas do Estado. Então, várias escolas do Estado aderiram a essa proposta do Tribunal de Contas e o tribunal está levando essa disciplina, controle externo, para mostrar que o papel do controle externo não é só do Tribunal de Contas, é também um papel da sociedade, que deve fiscalizar, fazendo também um transili. Eu sou igual a Suassuna, eu começo aqui e dou uma volta, com o trabalho da colega aí, na questão da transparência. É preciso ter transparência. É preciso que eles entendam que eles têm têm dispositivos para serem atingidos. Ele tem que mostrar para a sociedade o que está fazendo. O dinheiro não é do bolso do prefeito, do gestor. O dinheiro é da sociedade e tem que ser bem alocado, né, professor? Obrigado, Francisco. Obrigado. Eu vou ter que interromper para que nós possamos seguir para a próxima Tá apresentação, bom, tá ótimo. tá? Eu falo Mas demais. só lembrar que eu acredito que vamos ter um tempinho a mais, porque até o momento não apareceu nenhum apresentador do artigo sobre comportamento eleitoral brasileiro. E aí, então, nós teremos um tempinho maior, creio eu, para discutir toda essas questões para o final dessa última apresentação, tudo certo? São questões que a gente começa e não para de falar. São Tá. muito atuais, né? A Previdência, por Então, exemplo, é atual demais. E a então educação, né, agora, professor? então agora eu vou
eu vou chamar a Angélica. Angélica? Opa, tudo Oi, Trabalhar? certo? tudo certo. Professor Weber, pode subir o vídeo? Obrigado. Tela de vocês? Oi, eu sou Angélica Pacheco e vou apresentar para vocês o artigo Informação Contábil e sua relevância para a transparência das contas públicas. Este é um artigo de revisão sistemática da literatura, escrito por mim e pelas professoras Giovana e Fernanda. Bom, contabilidade pública vem assumindo um novo papel. Ela vem se transformando. A sociedade vem exigindo uma contabilidade que revele maior transparência das contas públicas. Sendo assim, ela precisa se reformular. Não basta mais apenas fazer relatórios e publicar esses relatórios. Esses relatórios têm que trazer uma informação que seja acessível para as pessoas. Já o conceito de transparência, ele não é consenso entre os autores. A gente sabe que a transparência está ligada à disponibilidade de informação e essa disponibilidade ao processo decisório. Então, eu tenho uma informação, uma ação pública transparente, quando eu consigo fazer o processo decisório, quando eu consigo tomar as minhas decisões elencada a elas. Como o artigo se trata de uma revisão sistemática da literatura, foi feita pesquisa em 2 bases de dados. A primeira foi a Web of Science, que se usou as palavras transparência, contabilidade pública, informação contábil, divulgação em inglês. E na outra base de dados, a SPEL, usou esses mesmos termos, só que em português. Daí em diante, a gente foi refinando essa busca, né? Tirando aquilo que não estava ligado mesmo, que embora tivesse esses termos, mas não estavam ligados ao assunto que nós gostaríamos de investigar. Então, tiramos primeiro aqueles que não eram artigos, que eram outros tipos de trabalhos. E também tiramos aqueles que não estavam ligados à contabilidade ou administração. Sendo assim, a gente conseguiu, né, depois de uma leitura apurada de todos os artigos que sobraram, ainda tiramos alguns que não estavam elencados ao tema, que não tinha adesão ao tema, e tivemos nosso portfólio de 22 artigos para análise dos seus dados. Os resultados, primeiro fizemos uma apuração sobre transparência das divulgações das informações contábeis. E chegamos à conclusão, pelos estudos, segundo os autores, que a informação ela é útil à sociedade se ela for publicizada de forma ampla. Eu preciso de uma informação ampla, uma informação que traga todas as evidências das ações públicas para que ela realmente se torne útil. Também observou que a informação ela tem que não só ser divulgada, mas ela tem que ser acessível e compreensível. E aí tem a maior lacuna do estudo. A transparência ela não está ligada só ao fato de divulgar aquilo que a administração faz, mas esses atos, essas publicações serem compreendidas pelo público interno e externo. E a comunicação contábil ela ainda é muito técnica. É bem difícil para quem não é da área de contábil, mesmo sendo pessoas muitas vezes com formação superior, mas em outras áreas, conseguir entender os relatórios contábeis. Também foi apurado os resultados das divulgações da informação contábil, né? Aí os autores são, a maioria trazem ali os atributos, né, das informações, elas precisam ser fidedignas, tempestivas, comparáveis e completas para que elas sejam úteis. E isso não é só nas publicações brasileiras, tá? Quando fazem investigação das informações brasileiras, mas também em todo o mundo, Espanha, Portugal, Itália, enfim, existem vários artigos e esses de investigação de informações contábeis em volta do mundo. Também se mostrou que a informação contábil ela tem uma influência, ela sofre, na verdade, uma influência direta de períodos eleitorais, de eleição
Então, a população ela é um pouco tendenciosa quando vê a informação contábil, dependendo do seu engajamento político, dependendo da sua ideologia política. Existe também uma influência muito grande nos períodos eleitorais daquilo que a administração publica, tentando, muitas vezes, não ser muito claros, né, em números negativos, enfim. E a principal lacuna, como eu comentei antes, ela está realmente na compreensibilidade das demonstrações contábeis. Ela ainda é uma informação, os relatórios contábeis ainda são relatórios de difícil compreensão pelo público em geral. A relevância da informação contábil para o controle social e a tomada de decisão. Então, a informação é um dos principais instrumentos, a informação contábil e financeira, para o efetivo controle social. Então, para que a sociedade consiga ter um controle sobre as contas públicas, ela precisa dessa informação. A falta de acessibilidade da informação contábil mostra-se um entrave, né, para a fiscalização. Então, não adianta a informação, para ela ser acessível, não basta ser publicizada. Quer dizer que não basta eu ter a informação, eu olhar a informação, isso não quer dizer que ela está sendo acessível para mim, se eu não entendê-la, tá? Pelo público interno também. Algumas pesquisas ali, daí a gente vai com uma pesquisa de 2020 de Pereira, que ele investigou que mesmo as pessoas dentro dos órgãos públicos, e muitas vezes concursados de nível superior, né, servidores de nível superior, também não entendem as informações contábeis, não sendo eles da área contábil. E o público interno usa essa informação contábil principalmente para a tomada de decisão. Então, ela é fundamental ao gestor público, aos servidores da área de gestão para a tomada de decisão. Só que para ela ser realmente eficaz para a tomada de decisão, é essencial que ela seja tempestiva, é primordial. Se ela for uma informação que já passou, ela não tem muita utilidade, então ela precisa ser tempestiva. A informação ela tem que assumir uma rapidez dentro dos órgãos, que ela possa transitar dentro desses órgãos, transitar para o público interno e para o público externo também, de maneira rápida e tempestiva. E aqui, como conclusão, né, a principal lacuna, como já comentamos, da informação contábil é a compreensibilidade, né? Pessoas sem conhecimento técnico em contabilidade, o receptor não técnico conseguir entender essa informação. E os autores também apresentaram, dentro dessa revisão, vários estudos apresentam alternativas para a informação, né? Não publicar simplesmente relatórios, mas que esses relatórios eles tragam gráficos, eles sejam mais visuais, que daí fica mais fácil para as pessoas entendê-los. E aqui as referências bibliográficas, né, de alguns artigos que foram usados nessa revisão e nossos contatos. Muito obrigado, bom congresso a todos. Opa, Angélica, Olá. fica à vontade para fazer essas considerações, tá bom? São 8 minutos. Então, tá. Primeiro, quero agradecer e faço aqui a exemplo da Luísa, né? O objetivo maior seria conseguir contribuições. O trabalho a gente sabe que ainda tem que melhorar muito. O referencial teórico está muito fraco, tem que ser feito revisões. Enfim, tem que ser feito outras simulações em outras bases de dados para ver realmente essa revisão, porque foi um número pequeno de artigos. Isso me impressionou bastante. Eu achei que teria um mundo de artigos falando sobre transparência, e o que a gente encontrou foi poucos artigos falando sobre o tema. Como a Luísa já apresentou, realmente no Norte ali eu não achei muitos artigos, né? Alguns estados, como Santa Catarina, publica bastante sobre transparência, mas embora aqui no Brasil se publique algumas coisas, ainda é pouco, o tema ainda é pouco falado. E quando se fala, muitas vezes fica, né, no âmbito da legalidade. Se publica aquilo que se é cobrado, aquilo que a lei exige. E quando a gente se aprofunda no estudo, a gente vê que a transparência ela está muito mais ligada não só à acessibilidade, mas também à compreensibilidade, né, do usuário. Nós vemos alguns órgãos de tomada de decisão da população que aprovam
relatórios sem compreendê-los. E a contabilidade, ela precisa passar por essa reforma, né? Uma reforma uma contabilidade mais gerencial, mais acessível e que realmente converse com o público interno e externo para que o controle social seja efetivo. Professor Weber, tem alguma questão, algum ponto? Bom, gostei muito do seu trabalho, também ficou um trabalho fácil de ler. Como você se propõe a fazer uma revisão sistemática de literatura, eu senti muita falta de uma espécie de quadro-síntese. Embora você tenha feito por temática, né? Esse tema aqui, fulano, beltrano e tal. Quando eu abro uma revisão sistemática de literatura, eu espero que apareça uma espécie de síntese de tudo aquilo que existe. E aí, você pegou um caminho diferente. Não era o caminho que eu esperava, compreende? Porque tem valor, na minha opinião, quando você fala sobre essa temática, fulano, beltrano e ciclano falaram sobre isso. Mas eu acho que, quando você faz uma revisão sistemática de literatura, você se propõe a olhar para o estado da arte. Então, em algum momento, você tem que apresentar o estado da arte para o leitor. Eu senti falta disso. No mais, eu acho que o seu trabalho conversa muito com o trabalho da Luísa, porque, afinal de contas, a gente está, em alguma medida, falando sobre transparência, né? Tanto que eu utilizei os santos que você traz para ajudar a Luísa. No mais, meus parabéns aí, vamos em frente. Opa. Eu vi que a Giovana faz parte também do trabalho, se ela quiser falar Professora algo, Giovana. professora Giovana, quiser falar algo, participar, fique à vontade. Tudo Opa, bem? Eu não sei se vocês me escutam direito. Eu estou escutando vocês bem baixo, porque eu presencialmente aqui tá no falhando o congresso. áudio. Ai, desculpa, eu vou tentar ser breve. Estou aqui no congresso, você já fica um pouco mais difícil conversar com vocês. Mas a Angélica conseguiu Continua falar falhando o áudio. Eu acho que ela está aí no congresso presencialmente. Eu acho que daí tá bem ruim o áudio dela. Também Tá. só entendi que ela está no Congresso. Então, alguém mais? Alguém? O Francisco? Mas, Caso? eu acho que nossos trabalhos aqui, eles se comunicam que a questão aqui é transparência, né, professor Weber? Os três aí, por exemplo, no nosso caso, eu vou falar do caso dela, principalmente, né? Eu, o, a quem interessa, Angélica, os dados da contabilidade, para a gente dizer assim, a contabilidade, os demonstrativos contábeis, nem para alguns que são da contabilidade são claros. Mas acredita-se que aqueles que passaram pelas cadeiras da Universidade de Contabilidade, por acaso eu sou doutorando, mas também finalizei agora essa semana um curso de contábeis. Eu sou atuário de formação. Mas eu digo, para quem interessa? Para quem interessa, para aqueles que têm conhecimento, porque uma pessoa do comum, mesmo o julgado lá do Tribunal de Contas, a pessoa comum não se interessa por isso, a não ser que há, enfim, algo particular. Mas a nossa classe, Angélica, ela precisa participar, ela precisa produzir, né? Você diz, lá no Tocantins não tem, lá no Norte tem, aqui no Ceará tem. No PPAC, o que se fala, o que se estuda, é o que está nos demonstrativos contábeis. Eficácia, qualidade, aí tem os instrumentos de medição de qualidade, se está bem apresentado, se está dentro da norma, etc, etc. Mas aí eu pergunto de novo, a quem interessa? Acho que a nós da contabilidade interessa, e realmente você tem razão. Os demonstrativos contábeis têm que ser mais, mesmo para aqueles que conhecem, ser mais visíveis, né? Mas foi muito bom o seu trabalho, dei uma olhada aqui, viu? Ficou muito legal. Eu gostei, o professor gostei. Principalmente quando você fez o mapinha da pesquisa, na metodologia, eu falei, cara, legal. Eu também estou fazendo um trabalho de bibliomédico, mas aqui no doutorado, os meus professores, meu orientador disse, busca nos trabalhos a teoria e a metodologia que se utiliza, né? O que a gente vê muito é o que está ali no resumo, nas palavras-chave. Você colocou aqui o ano, né? A minha professora me deu logo um carão aqui, professora Tereza. Não, tira esse negócio, eu quero saber quantos produziram por ano, eu quero saber o que está dentro dos estudos.
qual é a teoria, qual é a metodologia, o que tem se discutido, e você trouxe bem ali, mais na frente da metodologia, está no resultado, que você colocou até algumas sugestões. Não foi, se eu estou enganado, é o item 4.4. Sugestões, uma coisa assim. Ficou bem legal, viu? Parabéns, eu gostei. Muito obrigada. É bom saber que mais alguém leu o trabalho, né? Não é lido só porque é Não, obrigada a ler, né? eu aprendi também, Angélica, a não ler todo o trabalho, ler a essência, viu? Porque, por exemplo, Eu eu estou imagino. lendo eu tenho 80 artigos para ler para extrair teoria e metodologia. Estou com 40, mas eu tenho que ler todos eles. Mas eu leio a essência. Eu procuro a teoria, procuro a metodologia, que foi isso que foi recomendado pelos meus pares. E falar sobre a metodologia e falar sobre a teoria que está sendo aplicada. E eu sei, por exemplo, na contabilidade, que se tem mais de teoria, teoria da agência, a teoria sei lá, teoria básica da contabilidade, e talvez a gente não tenha muita coisa fora da curva, dessa curvinha que é o métier da contabilidade. Mas ficou muito legal esse trabalho. Gostei, parabéns. Obrigada. Bem, nesse momento, acho que concluímos os 8 minutos. Eu quero agradecer a apresentação da Luísa, Francisco, Angélica, tá bom? Giovana também, a presença de Jailton, que está nos assistindo. E, nesse momento, abrir para discussões um pouco mais gerais, tá bom? Para tentarmos discutir esse texto. O que eu havia pensado? Se o professor Weber concordar, ele pode tecer algumas considerações a respeito dos 3 trabalhos apresentados, pontuar algumas perguntas, e aí eu abro para que os colegas possam respondê-lo ou complementar ou trazer outros pontos. Pode ser assim? Professor, se o senhor não se aborrecer, eu tenho uma aula agora, 10 para as 7. Se o senhor, eu queria que o senhor me permitir não se aborrecer. Porque se o senhor se aborrecer, eu fico aqui até a hora que o senhor finalizar. Mas eu tenho que assistir a aula aqui, tá certo? Parabéns a Opa, Francisco. vocês, foi muito legal, parabéns, gostei demais. Tudo Posso certo, ir? Francisco. Porque agora tem como ter um tempinho ainda, porque o professor vai fazer as considerações dele ainda, Tá, porque agora é o momento dos então 22 pronto, eu minutos fico. ainda das considerações. Tá bom, eu fico, não tem Queres problema. ficar um pouquinho? Sim, não, vou ficar. Tá? Eu chego atrasado na aula. Pode ser, professor. Fica à vontade. Não, pode ser, claro. Como eu já fiz algumas considerações à medida que vocês apresentaram, né? Inclusive, eu achei bastante interessante por parte do pessoal do SEMEAD, quando montou essa mesa com trabalhos que estão tão conectados, eu percebo um diálogo muito forte, em especial entre o trabalho da Luísa e da Angélica, e toda vez que a gente fala de municipalidade, você deve ter lido o trabalho da Nina Cavalcante, que infelizmente não fez a apresentação aqui hoje, e infelizmente não postou o vídeo, então a gente não tem, de fato, a chance de ouvi-lo dizer, mas lendo o trabalho, a gente dialoga muito com uma questão muito cara para o Brasil, que é a ausência de preocupação com os entes subnacionais. Então, assim, de uma maneira geral, e ela discute especificamente o comportamento eleitoral brasileiro, e isso fica muito claro da forma como nós, eu gosto de falar nós cidadãos, que quando a gente fala dos brasileiros, parece que a gente está falando de um ente externo, na verdade nós estamos falando de nós mesmos, né? Eu, a Luísa e todo mundo que está nessa sala e nesse país. Mas, enfim, o fato de vocês olharem um pouco para a municipalidade vai na contramão desse senso geral, que é a gente olhar menos para a municipalidade. E o fato da gente estar discutindo transparência de forma ativa, em especial no trabalho da Angélica, quando ela discute a importância daquele que recebe a informação. Eu vou insistir nessa tese. Não é transparência se você disponibiliza um dado que ninguém consegue compreender. Isso não é, isso é outra coisa, né? O fato da lei determinar é importante, o fato de alguns entes subnacionais cumprirem a lei é importante, mas isso não é suficiente. O que a transparência requer é que exista a possibilidade de uma atividade por parte do cidadão. E isso não é conseguido apenas e tão somente com a publicização dos dados. Passa por ela, não há dúvida. Entretanto, ela não é suficiente para garantir esse modelo em que as pessoas podem, de fato, interferir
na política com P maiúsculo. Recentemente, nessa semana, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, as eleições nos Estados Unidos, né, que aconteceram nessa semana, onde os cidadãos foram lá escolher questões que são caras para aquela comunidade. Então, esse modelo de democracia direta, que a gente não tem, inclusive, infelizmente, mas ele só faz sentido se a gente tiver uma relação de transparência tão melhor do que aquela que a gente tem hoje, porque, afinal de contas, como é que eu poderia, como acontece nos Estados Unidos? De novo, eu estudo financiamento da educação. E lá nos Estados Unidos, o financiamento da educação está muito vinculado aos tributos do distrito, né, do município, vamos colocar nesses termos aqui para nós. E aí eles decidem que vão gastar mais tantos centavos por dólar naquele distrito, porque eles entendem que aquilo tem impacto direto na educação das pessoas daquele distrito. E a informação do volume de recursos e como foi gasto cada centavo é absolutamente clara, não só em termos de publicidade, mas também em termos de clareza. Então, o que eu percebo que hoje no Brasil a gente tem, ainda que você tenha, portal da transparência, esforços, né, em especial nos últimos 15 anos, esforços no sentido de demonstrar um pouco mais clareza de dados, o que eu vejo é que esses dados, embora disponíveis, não estão claros para a sociedade. A sociedade, então, não se apropria desses dados e, com isso, a gente tem uma impossibilidade de transparência ativa do cidadão efetivamente participar. Em alguma medida, eu penso que os trabalhos de vocês três dialogam com essa necessidade, indo na contramão desse problema que eu entendo como sendo um dos principais problemas nacionais. Bom, eu tinha feito aqui, professor Frâncio, algumas considerações, mas nenhuma... Esse é o traço comum dos 4 trabalhos que eu faço questão de ressaltar. Agora, eu não tenho nenhuma pergunta pontual que atinja os 4 trabalhos. O que eu gostaria era de... Acho que está aqui exatamente no trabalho da Rebeca Vasconcelos e do Francisco Silva, que eu tinha colocado aqui. E aí eu vou perguntar diretamente para ele, é até bom, porque já que você precisa sair mais cedo, você já se desocupa desse questionamento e, eventualmente, o professor França tem outros questionamentos para as demais apresentadoras. Mas, Francisco, daquilo que você levantou, lembrando que o seu objetivo era achados da auditoria operacional realizado pelo TCE do Ceará, certo? Muito bem. A pergunta que eu te faço é, de forma bastante objetiva, existe condição, a legislação permite que essas inconsistências gerem responsabilização no Poder Executivo? E se existe, por que a gente não percebe isso acontecendo em termos de eficácia? Ou seja, estabeleceu-se um objetivo, o objetivo não foi cumprido e está tudo ok. Professor, existe sim. A questão, por exemplo, que a gente não colocou no trabalho, porque os achados eram os mais importantes daquilo ali. Questão de não repasse. É de responsabilidade do gestor utilizar-se de procedimentos administrativos e judiciais para que os entes, as prefeituras, os estados, repassem essa obrigação no marco temporal, até o dia 20 de cada mês. Primeiro ponto. E esse repasse sendo efetivo, dificulta a questão da insustentabilidade e, logicamente, melhora a capitalização dos recursos, lógico. Outra questão, o não repasse e o repasse com juro e multa. O juro e multa é de responsabilidade do prefeito e ele pode ser processado criminalmente, chama-se apropriação indébita previdenciária, que dá a cadeia de muitos anos. Isso não acontece porque quando ele vem para o tribunal, quando o Tribunal de Contas pega essa informação e diz para ele, olha, se você não pagar o juro e multa, você vai ter uma abertura de um processo de tomada de contas e você vai pagar do seu bolso. E eu vou lhe dizer uma coisa que aconteceu. O gestor deixou de passar mais de 1 milhão. Deixou de passar. Passou 3, 4 anos sem passar. Aí ele saiu da gestão. Nós pegamos essa informação. Ele deixou de pagar e esse 1 milhão, estou falando de juros e multas que ele deixou de passar, tá certo? Além do principal, ele deixou de passar. Eu falando com o meu chefe, eu digo, olha uma coisa, você tem que perguntar para o gestor se ele tem problema de coração. Se ele disser não, eu digo, pois meu patrão, agora o senhor vai ter, você tem R$ 1 milhão para pagar.
Quando se abre uma tomada de contas especial, para imputando o débito a esse gestor irresponsável, que deveria passar na época e não passou, e agora tem juro e multa que o município está repassando, quando ele receber a fatura, ele está para trás, que ele, 1 milhão ele não vai tirar da prefeitura. É efetivo? É sim. A seu tempo, como eu falei para os colegas, essa fiscalização aqui no Ceará ela começou em 2021. Né? E ela já deu um importante passo. Qual foi? O município, dentro desses 6 que a gente colocou no relatório, no trabalho, Caucaia teve vários problemas, tipo questão atuarial, totalmente absurda, o fluxo de caixa não fecha com o balanço atuarial, e a gente encaminhou para o Instituto Brasileiro de Atuária, para que ele tome as providências éticas com relação à atuária. Não repasse, prefeito, investimentos, perda. O cara perdeu 3 milhões por ano, professor. 3, 6, 9 milhões em 3 anos é muito dinheiro. Aí fizemos a determinação da abertura do processo de monitoramento, que eu falei para o senhor, e a abertura do processo de tomada de contas para que ele pague, lógico que ele vai ter o contraditório, etc, etc. É um rito processual. Mas esse é um dos que precisa ir ao cardiologista imediatamente, porque ele vai receber uma conta lá para ele. Então, se a gente agindo assim, os tribunais de contas agindo assim, ele vai meter medo nesse que deixou de repassar, aquele que não fez a apropriação, a contabilidade correta. O contador, nós chamamos o contador, a chincha. Por que que você não fez a provisão matemática de acordo com o normativo? Aí eu vou voltar aqui para a Angélica, porque ela diz o seguinte, como é que ela diz, meu Deus? Só um minutinho. A contabilidade muda, uma coisa assim, né, Angélica? Tem que ter uma reforma, tem que ter uma reforma na contabilidade. O regime de previdência ele tem um pronunciamento IPC, né? Pronunciamento contábil, o 14 do Conselho Federal de Contabilidade, que diz, quer dizer, todo ano ele muda. Ele diz que a provisão matemática, a provisão, o déficit atuarial é o déficit previdenciário, é o que a prefeitura, o que o ente tem para pagar no futuro, aposentadoria e pensão. Em 2018, ele começou colocando a provisão no lado do ativo. Beleza, ele faz uma conta de resultado. No ano seguinte, não é conta do ativo, vai ser conta do passivo. Aí, mostrando lá, né? Benefício a conceder, benefício concedido, etc, etc. E agora já mudou de novo, voltou para o ativo. Eu digo, rapaz, a gente tem que ter... Mas a questão a gente também, com relação à questão de contabilidade, a gente encaminha, não tem um poder jurisdicional sobre o contador, a gente encaminha para o Conselho de Contabilidade para que ele adote as providências necessárias. Então, a questão de responsabilização dos tribunais de contas, no nosso caso aqui, o Tribunal de Contas do Estado de Ceará está fazendo agora os serviços os processos de monitoramento para responsabilizar essas pessoas. Eu creio que em pouco tempo, porque, como eu falei também da questão da Americanas, questão contábil, o buchicho começa, olha aí, o Tribunal de Contas está fazendo uma fiscalização. O pessoal fica mais assim, vou apresentar melhor minha demonstração contábil. E para a gente que tem o conhecimento, lá nós fazemos só isso, praticamente. Fiscalização orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional. A gente faz mais nada. A gente faz mais nada entre aspas, né? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade. É só isso. Acho que respondi, Ok. né? Obrigado, Por Francisco. nada. Como nós ainda temos 19 minutos, eu vou fazer alguns questionamentos aqui para a Angélica e para a Luísa, Tá bom. em relação aqui aos trabalhos. Você Aí só o um senhor instantinho para eu Francisco, pegar água aqui. tá? Então, assim, é o Pronto, eu vou pegar. seguinte, em relação ao seu trabalho, Angélica, é muito interessante quando se traz essas questões sobre revisões de literatura, mas a partir de uma abordagem, de uma análise analítica, teórica e metodológica. É muito bom nisso porque você traz lacunas, né? E quando traz lacunas, você traz pontos que precisam ser ainda analisados e estudados. Aí você vê
que tem áreas, tem assuntos que ainda não são discutidos na área da contabilidade, ou da administração, ou da economia. Então, esse é o ponto bom. Fazer, eu vejo, né, nos trabalhos de revisão bibliométrica e sistemática, essa questão dessa análise teórica metodológica que eu acho muito interessante, né, que nos permite compreender lacunas e pontos novos para discussão, né? Só que eu vejo muito como um trabalho muito inicial, você sabe? Um trabalho muito de formiguinha, mais inicial, que te habilita a se aprofundar agora em campo. Assim como o caso da Luísa, quando ela diz que precisa de uma referência, né, de uma atualização de teoria de literaturas, o seu trabalho, Angélica, complementa isso. Então, assim, a sugestão que eu deixo é que para trabalhos futuros você possa aplicar essas questões de lacunas para você criar sua própria agenda de pesquisa. Agenda de pesquisas para que você possa desenvolver artigos a partir dessas literaturas, né? A partir desses pontos que ainda nos faltam, né, estudos. Então, eu vejo que aí você tem a grande oportunidade, né, de se colocar como pesquisador e se colocar como uma boa escritora de bons artigos, né? E aí, daí, eu trago uma questão assim da Luísa, do trabalho dela, em relação a a essa questão da transparência, que foi um assunto muito discutido aqui. Essa transparência para quem, né? Como foi dito aqui por Francisco e por professor Weber, essa transparência é para quem? Porque a população, ela não tem acesso. Aquela pessoa mais carente, o povo do dia a dia, o contribuinte, ele não tem acesso fácil à informação, e além de não ter acesso fácil à informação, foi como o professor Weber diz, ele não consegue interpretar ou traduzir aquela informação que está ali posta. Então, assim, a contabilidade e a administração, elas gerenciam demais essas informações, esses dados, de um modo que ela se torna eficiente, sim, mas ela não é eficaz porque o seu grande público ela não atinge. E aí entra aquela questão que Weber traz, que é sobre você, é, é, a, a, as questões sobre a auditoria, sobre a transparência, sobre a publicidade, não está atingindo o seu objetivo, né? Não está atingindo o seu objetivo. Está escondendo coisas, né? E aí Francisco traz o exemplo das americanas, escondendo coisas que não são vistas. E aí eu trago para esse contexto da municipalidade, que é a sua pesquisa, Luísa, que quem sabe aí seja um ponto bem interessante para você explorar, entendeu? Como se dá essa questão da transparência em um município, né? Aí no interior do Tocantins, ou numa região que compõe um aglomerado de municípios fortes que se integram. Por exemplo, aqui no Amazonas, eu faço uma pesquisa em Tabatinga, que é uma mesorregião que abrange 9 municípios, que formam a região do Alto Solimões, né? Esses 9 municípios, eles têm acordo de cooperação. Só que nós não temos um tribunal de contas, aí eu entro no trabalho do Francisco, aqui na região. Não temos. Então, é necessário que semestralmente venha um técnico daqui da capital de Manaus para o interior para fazer esses trabalhos. E aí não se conhece nada da realidade. Não se conhece a realidade, não se dá informação daquilo que a sociedade ela requer. Quando eu estagiei no Ministério Público, isso um tempinho atrás, eu via muitas ações civis públicas ali por muitas questões de improbidade administrativa, por falhas, entendeu? Por achados, como o Francisco apresenta no trabalho dele, das auditorias que eram feitas. Só que não se tinha encaminhamento, ficava ali paradas, na mesa do promotor, na mesa do juiz, na mesa dos autores, porque não tinha profissional sequer para manusear aquelas informações. Então, assim, quando você vai a fundo, não precisa você pegar os cento e poucos municípios, pega um município ou uma região, e aí você vai ver cada achado, como o Francisco apresenta o trabalho dele, super interessante, que humaniza e mais a contabilidade e mais a administração, entendeu? Porque eu acho que aí você vai para o foco que é o cliente, é o consumidor, é a pessoa quem contribui, entendeu? E você sai dessa rede só de gerencialismo, né? Do sistema
da informação e vai para o humano. Mas e aí, a população, o que está achando? Por isso que seria bem interessante esse trabalho, né, que não foi apresentado, o comportamento eleitoral brasileiro, porque ela é uma ponta do iceberg, que nos poderia também compreender outras questões. E aí, então, o trabalho de Angélica traz lacunas bem interessantes para que você possa investigar em questões, e até mesmo Angélica, em questões mais específicas. Então, e aí, então, tem essa vantagem, né? Então, eu vejo por esse ponto, né, a contribuição do trabalho de vocês, principalmente essa questão da relevância, né? Como explorar mais. É isso, Professor, gente. só para acrescentar, aqui no Ceará, não sei se ele faz isso ainda, mas ele fazia, era um significativo, carnaval, muito bem, etc. A prefeitura, era da esquerda, sem falar da outra, sei lá, enfim, ela, talvez até uma forma de ganhar a população também, né, que o político faz sempre uma ação ali do lado. Ele apresentava as contas na praça. Todo mês ele apresentava as contas na praça. Dizia, olha, eu comprei isso, comprei aquilo, eu fiz isso. Aí a população dizia, mas você não comprou aquilo? Não comprou. Aí criava-se tipo um orçamento participativo, né? A população discutindo o orçamento. Então, assim, o professor tem razão. Aí você publicou lá, tá lá na internet, bonito, lindo, maravilhoso. O que quer dizer aquilo ali, né? Não tem uma coisa assim, olha, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu fiz isso na escola tal, eu contratei a merendeira agora está fazendo uma merenda melhor para os alunos. Essa é a publicidade Essa é que a isso. sociedade quer, né? Precisa, grande ou pequeno, é para isso que a prefeitura trabalha, para poder utilizar bem o dinheiro do Justamente. povo, né? Só para acrescentar. Justamente, ô Francisco, é bem interessante esse ponto, porque nos interiores, né, como é que as pessoas elas fazem a sua auditoria, o próprio contribuinte, a população, como a população faz sua auditoria? Ela quer ver aquela obra pronta e prestando serviço. Ela quer ver acontecimentos, né, ações. Então, pelo se enxergar, por mais que seja rústico e tradicional, mas é o enxergar que faz ela acreditar que está sendo exercido aquele. é, O senhor precisa ver quando o carro do Tribunal de Contas chega no município. e A isso, fofoca toma conta. Olha aí, o tribunal está justamente. em cima. Aquele negócio que pobre faz, né? Olha, o tribunal está em cima. Então, assim, é legal que o controle social, professor Weber, eu digo isso lá no tribunal, cara, diz para a população o que é que vocês estão, o que é que nós estamos fazendo. Porque professor, eu não recebo muito bem, eu ganho um salário que eu tenho vergonha de dizer, só acredito. Eu sou pobre, tenho a minha redinha aqui, vocês estão vendo, mas eu ganho muito bem. Eu digo, a população precisa saber que eu ganho para fiscalizar para ela. Já que ela não pode estar lá, eu me capacito, faço um doutorado, terminei agora a graduação, mas também estou numa especialização no TCU. Olha aí, estou me especializando para dizer à sociedade, olha o que é que a administração pública está fazendo com o nosso dinheiro, está entendendo? Então, é importante a transparência, mas ela tem que, o professor falou, o professor Weber, ser eficiente, dizer para a população aquilo realmente o que é que ela está querendo ver, né? Mas eu achei muito legal o trabalho das meninas, nossa, eu achei muito legal. Não sei se é porque eu sou fã de todos os trabalhos, porque cada um traz uma compreensão, uma visão, uma sombra, um mundo, né? Que você, puxa vida, o dela, da Angélica, que eu vi aquele quadrinho da metodologia, fiz isso porque fiz aquilo, depois fiz aquilo, separei aquilo. Eu achei legal. Melhor do que dizer é apresentar ali, né? Como ela apresentou na tabelinha. Depois você pode dar uma olhadinha, posso estar errado. É uma tabelinha que ela colocou peguei 1.000 e tantos artigos, aí depois eu escolhi só esse, por causa disso, eu vou até usar no meu, viu, Angélica? Porque fica mais compreensível para quem está lendo, né? Agora, eu estava vendo aqui, põe a teoria no teu trabalho. E eu até vi aqui, eu tenho uma teoria contábil chamada teoria da divulgação. Coloque ela como suporte para o seu trabalho, se você quiser melhorar, para assim, para melhorar mesmo, assim, melhorar Mas assim. eu cheguei a citá-la, Francisco. Chegou? Eu não Sim, vi. lá na Como eu falei, introdução. eu não li É, tudo, né? não, Mas mas foi uma falha. que bom, beleza. Eu tenho que Ótimo. desenvolver melhor ela dentro do trabalho. Show de bola. Ok. Alguém mais tem algo a dizer
Professor Weber, Luísa, Angélica. Então, gente, professor, tem alguma coisa a mais? Não, é só porque nesse ponto que o Francisco, eu tinha anotado aqui e esqueci. Eu estou compartilhando aqui um link para levar para o protocolo Prisma, que é um protocolo sistemático de fazer exatamente isso que o Francisco acabou de Ah, que dizer, né? bom, Que é professor. de Já abri aqui. mostrar todo esse caminho que foi feito, etc. e tal, me parece bastante útil. Ah, já abri, E, assim, professor. segue aí para a contribuição. Que bom, Luísa, professor. uma Que coisa que eu bom. vou passar a fazer, hoje de manhã eu apresentei um artigo aqui no SEMIAD, mas uma coisa que eu vou passar a fazer doravante é a autocrítica. Eu adorei essa tela sua. Eu Eu também acho que a gente gostei. poupa muito tempo Eu analisando. Então, assim, também gostei. a gente, todo Eu, mundo eu aprende o chamo, tempo todo, né? Essa eu eu chamo de aprendi aqui hoje. eu chamo de Parabéns para atrevimento, vocês. professor. É um atrevimento legal. Parabéns, Luiz. Bem, gente, então é isso. Eu quero agradecer a Obrigado. participação e a esse diálogo bem, bem interessante que tivemos, mas eu queria só informar porque vocês pudessem avaliar, tá bom? O professor Weber encaminhou o link ali para Nota avaliar como 10. que foi toda essa interação, tá bom? Se puderem fazer isso, eu agradeço muito. Nota 10. E já eu vou estar lançando a frequência também, aqui, da presença de todos vocês. Tudo certo? Obrigado. Obrigado. Então, eu acho que a gente pode finalizar, né? Pode finalizar por aqui. Tudo bem, Sim, então? muito obrigada. Obrigado. Muito Tá. obrigada. Só parabenizar o Francisco e a Luísa pelos trabalhos e agradecer Você vocês, também. professores, pelas contribuições, tá bom? É. Foi muito Obrigada. legal o seu Sim, trabalho também. Esse Foi trabalho foram muito muito bom. bons, frutuoso. muito bons. Obrigado, pessoal. Vou para a aula Obrigada. agora. Obrigado. Tchauzinho, Tchau. gente. Tá. Boa Boa noite a noite. todos. Boa Tchauzinho, noite a Boa todos. prazer. noite. Tchau. Bom Obrigada. congresso aí, Prazer. pessoal. Parabéns. Obrigada. Que legal, cara. França, estava Opa, olhando aqui professor. o formulário de moderação, Isso. e além do trabalho do 75 não ter comparecido ninguém, a gente tem Ah, algumas ausências dentro dos outros trabalhos, né? isso. Então, ok, então. Mas só que aí, ó, eu estava verificando lá nas orientações, é, tem que colocar o nome de quem apresenta, né? É, a frequência de quem apresentou, no caso. Na verdade, quem estava na sala, né? Porque às vezes, assim, por exemplo, Uhum. a Giovana, ela estava na sala, embora ela não, quem apresentou foi a Não tem Angélica, apresentado, isso. mas a Giovana estava na sala, então ela é presente. Sim, Agora, a Fernanda, ela não estava na sala, né? Aí ela é ausente. Porque aí é. o Fernanda e certificado Rebeca. a E a Fernanda não tá, e a Rebeca, Rebeca Avelino, exatamente. isso. Ou seja, tinha representantes presentes, mas elas não estavam. Uhum. Então, nesse Porque caso, tira a ausência? É que eu eu pensei em acho, dar ausência para, né, mas eu penso, bom, só você para quem sabe, mas apresentou. não é só para quem estava na sala. Porque, Ah, assim, sim, eu insisto, a Giovana não apresentou, mas ela estava na sala, ela estava presente. tudo certo. Não, não é por ter apresentado, é por ter Ah, sim, comparecido à sessão, sim, sim. né? A Fernanda, ela faz parte do grupo da Angélica, mas ela não compareceu à sessão. Então, no certificado que ela vai receber certificado Isso, que o trabalho foi apresentado e não que ela estava presente na apresentação. entendi. Pelo menos assim, é assim no que eu vejo acontecer. Tá certo. Então, eu vou desmarcar aqui, ô Weber, da Fernanda. Não, da Fernanda Não, tá. é porque eu desmarquei, eu queria só te falar. Eu Ah, desmarquei sim, o da Fernanda e desmarquei o da Renata, Rebeca Avelino. tá certo. E aí, então, aqui nos comentários, eu vou só acrescentar o nome delas, Uhum. que não houve a participação. Cadê? Vou colocar aqui, ó. Deste modo, o trabalho 1275 não foi apresentado. Ah, sim. Aí, isso é sobre o 1275. Agora, os outros, assim, já os trabalhos 1830 e 450 foram apresentados, mas alguns dos seus representantes não estavam presentes. Tá. Beleza? Tudo certo. Então, eu vou só concluir aqui, eu posso salvar e enviar. Isso aí.
deixa eu só ler aqui como ficou. Houve ausência dos participantes. Tá, houve, não houve. Não houve a ausência. Não houve a presença. Tô colocando aqui. Não A houve presença. presença melhor. Eu errei aqui. Não houve a presença dos participantes Nina Braga Cavalcante, Albuquerque, Rogério da Silva Rocha, Larissa Costa Murad. Além de não haver a postagem do vídeo. Ressaltei isso. Uhum. É, Assim, aí o trabalho 1275 não foi apresentado, né? tá. Porque assim, se tivesse o vídeo, a gente apresentava, né? Eu botava o Sim. vídeo e segue o jogo, mas sem o vídeo, sem eles, não tem jeito. Os outros trabalhos foram apresentados, mas alguns integrantes não estavam presentes. Tá bom aí? Exato, perfeito. Então, deixa eu salvar aqui. E aí, fica aí mesmo ou temos que. Como que fica esse nome, Não, e-mail, entrada, saída e permanência? aí é só salvar, né? Salvou aí Tá embaixo? salvo. Beleza, Tá é com salvo. eles. É com eles, né? Agora, esse relatório de acesso Zoom aqui, eu não faço ideia. Relatório de acesso Zoom. Não sei se é automático também. Porque Aham, do jeito que ele está aqui, entrada, saída e permanência, é aquele relatório que faz a partir do sistema, né? Ou seja, ele marca a hora que eu entrei e a hora que eu saí da sala. aham. Então, e essa avaliar a sessão aqui, eu que tenho que fazer? Tem Você também, também? todo mundo. Você já fez? Eu já fiz. É Ah, a já fez. Não mesma que a precisa eu gente mandou fazer, para não? eles. Não Não, todo precisa eu mundo fazer. faz. Ah, então eu preciso, né? Pode clicar aí e fazer também. Tá ótimo aqui. É a mesma que a gente mandou para eles. É a mesma que Ah, eu fiz sim. também como apresentador hoje de manhã. Ah, tá ok. Então, acho que é isso, né? Fechou, meu amigo. Muitíssimo Eu obrigado aí pela agradeço. parceria. Vou ver, ver. Sabe um dia eu vou lá ser de Goiás, né? Isso. Eu tenho conhecidos amigos em Goiás. Trabalhava É, com um amigo. Eu vim agora de Minas. Eu morava em BH. quase o Brasil inteiro, então. Tá no Tô Amazonas aí. agora. Aham. Tudo certo. Maravilha, cara. Fala assim, ó, sucesso Um aí, bom abraço para evento você pra gente. também. Até a próxima. Tchau.